Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniele e hoje é a nossa primeira aula do curso do Contação de Histórias. Sejam muito bem-vindos e eu estou muito feliz de poder vir aqui dividir um pouquinho com vocês dos meus conhecimentos como professora e como contadora de histórias e professora de dança-teatro. A nossa primeira aula vai ser criando histórias. Nós vamos criar histórias. Como que a gente vai fazer isso? Vocês vão aprender no vídeo. Mas antes disso, pessoal, deixa aí um like, se inscreva no canal se você não é inscrito, porque vocês me ajudam muito. E compartilhem o vídeo. E comentem também aí embaixo se vocês estão conseguindo fazer ou não, que aí vocês me ajudam para as próximas aulas. Eu quero que vocês peguem aí uma caneta e um papel, que a gente vai fazer um checklist. Esse checklist vocês vão guardar para vocês, porque vocês vão usar para muitas e muitas vezes que vocês forem contar histórias para as crianças aí na casa de vocês, independente dessa aula ou não. Vamos começar então a fazer algumas anotações. Quero que vocês marquem aí, sobre o espaço. Vou dar algumas orientações para vocês. Como que tem que ser o espaço para contar história para criança? Primeiro, a gente tem que tirar tudo que possa distrair essa criança. A gente precisa eliminar os estímulos, principalmente estímulos visuais. Precisamos desligar a televisão, o computador, tudo que estiver fazendo barulho ao redor. Esse espaço não precisa ser especificamente, gente, um espaço todo decorado para contação de histórias, não. O que a gente precisa é que seja confortável e que tenha poucos estímulos distratores para a criança não se distrair e ela conseguir focar minimamente na nossa atividade que a gente vai fazer. Isso é um pouco complicado com as nossas crianças no espectro autista, então a gente precisa ter esses cuidados. A gente pode fazer isso na cama da criança, pode fazer isso sentado no tapete, onde vocês acharem que é um ambiente mais propício para a sua criança. O diferencial desse curso, gente, é que vocês vão trabalhar com coisas adaptadas para o seu filho, tá? Então ele vai ser, as suas atividades vão ser personalizadas, você vai personalizar isso para a sua criança, o que vai funcionar com ela. É isso que eu vou ensinar para vocês. Então, sobre o ambiente, a gente combina assim, tá bom? Vocês anotem aí para não esquecer. A gente precisa entender que essa proposta, gente, não é uma coisa pronta que a gente vai fazer hoje, pá, já vai dar certo e a criança já vai sentar, já vai ouvir história. Pode ser que não aconteça assim. É um processo. As crianças com autismo, elas precisam aprender alguns comportamentos que para as crianças típicas já são comportamentos mais fáceis, né? Eles já são mais naturais, que para a criança com autismo tem que ser um comportamento aprendido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai insistir até que a criança consiga adquirir aquele comportamento que a gente espera para que ela consiga minimamente ter um engajamento na nossa história, na nossa atividade. Isso a gente vai construindo e eu vou construir com vocês através também dos feedbacks de vocês. Tá bom? A gente pode utilizar, isso é uma dica muito importante, utilizar sempre dentro das histórias coisas que as crianças gostam. Mesmo que eu for ler um livro de história, eu posso adaptar ali e colocar sempre algum personagem que a criança gosta. Eu posso utilizar o hiperfoco dela. Ela gosta muito de dinossauro, então eu posso colocar o dinossauro no meio da história. Ou o dinossauro pode ser o personagem principal. Como vocês vão sentindo que vai funcionar com a sua criança. Mas é importante a gente entrar no mundo dela para depois tentar trazer ela para o nosso mundo. Essa é uma dica bastante importante, tá bom? Mudar o tom de voz, a gente sempre vai fazer as coisas mudando o tom de voz, eu falo mais alto, eu falo mais baixo, eu mudo a expressão facial, porque isso vai fazer o quê? Vai chamar a atenção da minha criança para mim, ela vai começar a querer me imitar, isso vai chamar a atenção. Mesmo aquelas crianças que você chama pelo nome e ela não atende, se você chamar de uma forma diferente, com um tom de voz diferente, isso vai chamar mais a atenção da criança e ela vai ter um pouco mais de correspondência. Mas isso é treino, tá? Isso a gente vai fazer bastante até a gente conseguir esse resultado. Então, né, com a história a gente consegue fazer isso de uma forma lúdica, divertida e muito natural.
Então, assim, é muito importante a gente ter essa disponibilidade, tá, gente? De fazer isso, não ter vergonha. É só você e a criança, no máximo ali o marido, o pai da criança, a tia que vai entrar junto na história, a mãe. Então, assim, todo mundo entra junto e todo mundo se diverte e se solta, porque aí a criança também vai começar a perceber o seu comportamento e querer imitar. É isso que a gente espera. Então usem bastante onomatopeias, sons, barulho com a boca, com objetos, tá bom? A ideia que eu vou dar hoje é de criar uma história. Então o que eu trouxe aqui? Um tamborzinho de lata de leite, um cone de linha, um chocalinho feito de garrafa PET com feijão e um monte de animaizinhos que estão aqui dentro dessa caixinha aqui. Eu tenho baú de histórias, eu tenho mala, vocês podem fazer uma caixa, um baú, uma mala, como vocês quiserem. É legal ter alguma coisa para tirar os personagens de dentro, isso faz um efeito que a criança gosta muito, parece bobo, mas não é, gente, a criança adora. Até que eu vou ensinar umas técnicas para vocês aqui. Como eu tava aqui na mesa, então eu coloquei aqui mesmo, mas vocês podem fazer do jeitinho que vocês quiserem. Eu vou usar animais porque o Heitor gosta muito de animais, então eu tô pegando a ideia que eu tenho aqui em casa. Vocês vão usar o material que vocês tiverem em casa, personagens que as suas crianças gostam, e se tiver animal, melhor ainda, porque animal tem muito som, animal tem recurso muito legal pra gente trabalhar som, vocalização, pra gente trabalhar expressão corporal, dá pra imitar o movimento do animal, então é muito bacana. O que a gente vai usar na nossa história? Sons, movimento e frases curtas e diretas. A história não precisa, nesse momento, nessa aula, tá, gente? A história não precisa ter coerência, a história não precisa ter começo, meio e fim, porque você vai construir com a sua criança. Muitas crianças com autismo, o que acontece? Elas têm dificuldade de se engajar na história da outra pessoa. Então, a nossa ideia é trazer essa criança para nós, não é? Então, o que a gente vai fazer? Se a criança não está conseguindo ali sentar e ouvir você falar, ela que vai criar a história junto com você. Então vamos começar aqui. Uma estratégia de início é a gente começar falando assim, olha quantos personagens tem aqui, olha que legal, o que eu tenho aqui, você quer ver? Mas eles estão todos dormindo. Para eles acordarem, a gente tem que falar todo mundo junto assim, ó, comigo. Fala assim comigo. 1, 2, 3. Acorda! Se a criança não fizer junto com você, não tem problema. Você vai fazendo. O importante é você fazer e estimular. Isso é um estímulo. Aí você vai tirando. Olha, tem um elefante. Quem é esse aqui? É um macaco. Como que o macaco faz? Então você pode ir tirando, essa é uma estratégia, tá? Você pode ir tirando os personagens e a criança vai falando, fazendo as vocalizações do que o personagem faz. Ou você pode cantar, por exemplo, se for animal, pode cantar a música do Seu Lobato, que é uma música que todas as crianças conhecem. Então você vai contando, para eles saírem daqui de dentro, a gente tem que cantar uma música. Então a gente vai cantar: Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô, e no seu sítio tinha um porquinho, ia, ia, ô. Como que o porco faz? Você pergunta para a criança. Se a criança não responder, você faz. Era pra cá, era pra lá. Pode fazer, não precisa ter vergonha, tá bom? Vocês vão ver como isso vai ajudar os filhos de vocês. Bom, cantamos a musiquinha, apresentamos os personagens, a gente vai começar a história. Nesse momento, pode ser que a criança ela queira pegar, Se a criança pegou e ela quer mexer, você vai criar a história ali dentro do contexto dela. Se a criança sentou para ouvir a história, melhor ainda, você vai sentar e vai contar a história para ela. Como que vai ser essa história? Vai ser inventada. Era uma vez, eu vou inventar uma historinha aqui que eu inventei da minha cabeça. Era uma vez uma fazenda onde viviam muitos animais. Tinha o porco. Como que o porco faz mesmo? Tinha esse aqui, como que ele chama? O boi. Tinha também, deixa eu ver, esse aqui, como que ele faz, ó? É o cavalo.
cavalo. Nesse momento a criança pode vir aqui querer bater, não tem problema, deixa a criança participar. Não tem regras, tá? Não tem regras. A regra aqui é a interação e a comunicação. Ah, o cavalo. Ah, também nessa fazenda, sabe o que que tinha? Tinha uma coisa muito estranha naquela fazenda, porque um dia os animais estavam dormindo e ouviram um som assim, ó. E sabe o que era? Um elefante na fazenda? Tem elefante na fazenda? Então, que coisa estranha, né? Mas aí eles continuaram brincando, estavam brincando. Vocês percebem? Coisas simples, comandos simples, frases sempre de ação muito simples. Não precisa elaborar uma história, tá? A preocupação não é essa. E se a criança começar a contar do jeitinho dela, vocês podem aproveitar tudo que ela falar e vocês vão incrementando. Por exemplo, a criança fala assim, tem criança que vai participar, eu tenho certeza. Aí a criança fala assim, e o cavalo correu. E você fala, e o cavalo correu? E aí ele escutou outro barulho. Entendeu? Você pega a frase da criança, você repete a frase da criança, ela vai perceber que você está imitando ela. E isso vai fazer com que ela também comece a adquirir esse comportamento de te imitar. Então, tudo que ela falar, você pode repetir e usar dentro da sua estratégia ali para você continuar a história. E então, o cavalo ouviu um barulho. E aí, era um bicho muito grande, porque o barulho era muito alto, não é? E que bicho que era esse? A girafa estava pisando tão forte no chão que todos na floresta, todos na fazenda estavam ouvindo aquele barulho. E aí aconteceu uma coisa muito estranha. Por que será que tinham todos esses bichos na floresta? Da floresta estavam na fazenda. E aí, de repente, eles ouviram um barulho assim. Era um macaco. O macaco estava vindo lá da floresta desesperado, procurando todos os seus amigos. E então o macaco falou para eles que eles estavam perdidos, que ali não era o lugar deles. Então, quem que voltou para a floresta? A girafa. Quem mais voltou para a floresta? Quem que não faz parte da fazenda? O elefante. E aí, gente, vocês vão inventando isso. Na verdade, foi uma história muito que eu inventei aqui da minha cabeça, né? Mas vocês vão elaborando isso de acordo com o conhecimento da criança de vocês, de acordo com a resposta delas, tá? De acordo com o que elas vão trazendo. A ideia é vocês irem montando isso junto com os filhos de vocês. A história nem precisa ser sobre animais. A ideia que eu quis dar para vocês é que um simples cone pode virar um elefante, um punhadinho de feijão dentro de uma garrafa pode virar uma chuva, uma tempestade, tá? E isso vai chamar muito a atenção da criança. Um tamborzinho pode virar passos de elefante, de que bicho vocês quiserem. E aí vocês podem também pensar em outros recursos. E eu quero que vocês tragam também ideias pra gente ajudar de outras formas as famílias a contarem histórias, tá? Pra gente não se alongar muito hoje, a ideia é essa. Estou colocando a primeira ideia para vocês, quero que vocês façam e me contem como foi, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês o objetivo dessa atividade e que fique mais claro ainda que a gente vai dar continuidade, que esse é só o nosso primeiro passo, nosso pontapé inicial. Tá bom, pessoal? Gostei muito da nossa primeira aula e espero que todos vocês participem na próxima. Um beijo, tchau, tchau!